Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior, sou pastor de casais e na área de família, na Igreja Batista Betel de Umuarama, Paraná. Estou aqui para trazer uma palavra para o seu coração e nós vamos falar sobre visão de Deus. Será que nós temos uma visão de Deus? Esse é o nosso tema, visão de Deus. Será que você consegue enxergar a vida do ponto de vista de Deus? Certo grande homem de Deus, pensador cristão, certa vez disse que a verdadeira sabedoria é enxergar a vida na perspectiva de Deus. É termos uma visão divina das coisas, é olharmos com os olhos de Deus para tomarmos as decisões corretas e vivemos uma vida que agrada o coração de Deus, protege e guarda a nossa própria alma. Será que você tem uma visão de Deus? Será que você tem uma visão correta de Deus e da vida? E é sobre isso que nós vamos falar nessa mensagem tão especial. Nós estamos baseados no Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 35 a 38, onde nós vemos aqui o ministério de Jesus. Nós vemos que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Deus homem, tinha uma visão correta de Deus Pai, uma visão correta da vida, das pessoas, das circunstâncias, das situações, das necessidades. E é assim que nós precisamos viver, vivemos como Jesus. Edwin Cole já dizia, a verdadeira hombridade ou a verdadeira humanidade é sermos semelhantes a Jesus. Se você quer viver uma vida que vale a pena, seja semelhante a Jesus de Nazaré. E é possível, com a ajuda de Deus, se submetemos o nosso coração ao governo do Espírito Santo, é possível a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte, em Mateus 9:35, e percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, Jesus. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande os trabalhadores para a sua seara. Então nós vemos aqui claramente que Jesus nos ensina o processo de execução e também a percepção de uma visão de Deus. Estude essa passagem bíblica, procure vivenciar a vida como Jesus vivia. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus tomou uma iniciativa para obedecer. E assim nós também devemos viver, tomar iniciativa, ter uma atitude de obediência, ou seja, sermos ativos no serviço ao reino de Deus, no serviço às pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus percorreu todas as cidades e povoados. Será que você tem trabalhado para Deus? Será que nos seus estudos, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, onde você está, você tem representado Deus naquele lugar? Você tem sido como Jesus? Você tem trazido o reino de Deus para aquele ambiente, para aquele lugar, a presença de Deus? As pessoas têm sido tocadas pela sua vida através da sua obediência a Deus, a sua obediência ao Senhor? O primeiro princípio que nós vemos na vida de Jesus é que Jesus tomava a iniciativa para obedecer a voz do Pai, para obedecer a direção do Espírito de Deus que estava sobre ele. O segundo princípio que nós aprendemos aqui com Jesus é que nós precisamos observar e entender as realidades das condições humanas. Ou seja, observar e entender a realidade das condições humanas. Porque a Bíblia diz que, vendo ele as multidões, ou seja, Jesus observava as pessoas, Jesus aprendia com as pessoas, Jesus aprendia com as circunstâncias, e Jesus percebia a necessidade das pessoas. Será que nós temos sido assim com as pessoas? Será que você tem percebido as necessidades das pessoas que estão ao seu redor? Será que você tem oferecido um braço amigo, um ombro para as pessoas chorar? Será que você tem sido sensível à sua família, ao seu cônjuge, aos seus filhos? Será que você tem percebido, observado e entendido a realidade das condições humanas? Porque muitas vezes, gente, nós temos pessoas ao nosso lado sofrendo, padecendo, e muitas vezes somos indiferentes. A indiferença é pior do que o ódio. Certa vez um pensador já disse, o contrário do amor não é o ódio.
O contrário do amor é indiferença. Tem muita gente que é indiferente, tem muita gente que não liga para as pessoas. Jesus era diferente, ele observava e entendia a realidade das condições humanas. Terceira coisa que nós vemos aqui, terceiro princípio, é que Jesus comunicava a verdade que ele já possuía. Comunicava a verdade que ele já possuía. Ou seja, ele ensinava o tempo todo, ele aprendia com as pessoas, mas ele ensinava aquilo que Deus já havia colocado no seu coração, nas sinagogas, pregando não os seus sentimentos, não os seus pensamentos humanos, não, ele pregava o evangelho do reino de Deus, aquilo que Deus havia compartilhado com o seu coração. Nós temos que pregar, querido, não o que a gente acha, mas sim aquilo que Deus diz na sua palavra. Não o que eu penso, o que eu acho é o mais importante, não, é o que Deus pensa, o que Deus acha, é o que realmente tem vida e é eficaz e funciona na vida das pessoas. Pregar a palavra, pregar o reino de Deus, pregar os princípios de Deus no nosso dia a dia. E para isso nós precisamos estar cheios de Deus. Nós precisamos que a palavra de Deus habite ricamente nos nossos corações. Nós precisamos do governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus através de uma vida devocional, de oração, de dedicação, de consagração, de santificação diante do Senhor. Nós vemos esse terceiro princípio na vida de Jesus. Comunique a verdade que você já tem no seu coração, que Deus já tem derramado na sua vida, que você já possui. Primeiro, tome uma iniciativa para obedecer a Deus, como Jesus fez, onde ele percorria todas as cidades. Segundo, observe e entenda as realidades e as condições humanas, porque Jesus olhava e via as multidões, suas necessidades e suas mazelas. Terceiro, comunique a verdade que você já possui, aquilo que Deus tem derramado no seu coração. É precioso. Você tem valor para Deus. Você é importante para Deus. Deus quer derramar da sua glória, da sua unção, do seu poder, da vida dele. Ele quer compartilhar com você, para que você seja vida, cura, restauração na vida de outras pessoas. Jesus quer te curar, para que através da tua vida você seja um agente de cura da parte do Senhor. E quarto princípio que nós aprendemos é: permita que Deus lhe atribui uma responsabilidade sobre uma necessidade específica. Vou repetir: permita que Deus lhe atribua uma responsabilidade sobre uma necessidade específica. Onde é que está isso? Está em Mateus 9,36, a Bíblia diz que Jesus compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que deve mover o nosso coração, mover não apenas na observação, mas na ação, é o amor de Deus, é a compaixão pelas pessoas, percebemos a necessidade específica de alguém e fazemos algo a respeito desse alguém. É o amor ao próximo. E quem é o meu próximo? É aquele que está perto de mim, que necessita de ajuda, que eu possa estender a minha mão, que eu possa fazer algo a respeito daquela pessoa. Ou seja, permita que Deus lhe atribua uma responsabilidade sobre uma necessidade específica de alguém. Faça algo, não seja omisso, não seja inconstante, não deixe para depois, não seja um procrastinador, alguém que deixe para depois aquilo que precisa ser feito hoje. Ajude as pessoas hoje e seja uma bênção nas mãos de Deus. Se você conhecer o Deus abençoador, esse Deus abençoador vai te capacitar a não apenas ter uma vida abençoada, mas também a ser uma bênção na vida de outras pessoas. Assuma essa responsabilidade de ser uma bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Assuma essa responsabilidade de fazer algo por alguém. Eu quero te deixar esse desafio durante essa semana. Faça algo de especial para alguém. Faça a diferença na vida de alguma pessoa. Assuma o encargo, a responsabilidade, a vocação da parte de Deus e abençoe alguém com alguma coisa. E você vai ver como você vai se realizar como pessoa, como ser humano, como cristão, como seguidor de Jesus, como filho de Deus, ajudando outros em alguma necessidade específica. Não transfira a responsabilidade. Não seja como Adão, como Eva, que transferiu a responsabilidade, o seu erro, a sua falha a outras pessoas.
ou a necessidade de outras pessoas. Não, assuma a sua responsabilidade. Maturidade é proporcional a assumir responsabilidades. Quanto mais maduro eu sou, você é, maior a nossa capacidade de assumirmos responsabilidades com relação à nossa própria vida e com relação à ajuda e apoio a outras pessoas. Lembre-se disso que nós falamos hoje. Tome a iniciativa para obedecer a Deus. Comunique a verdade que Deus já derramou no seu coração, a verdade que você já possui. Terceiro, observe e atentamente a realidade das condições humanas. Seja sensível à necessidade dos outros. E quarto, permita que Deus lhe atribua uma responsabilidade sobre uma necessidade específica de alguém. Deus te chamou para ser abençoado, mas também te chamou para ser abençoador. Lembre-se disso, abra o seu coração para Jesus. Deixe Jesus entrar na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha sobre você e que a graça de Deus atinja você, a sua casa, o trabalho das suas mãos, a bênção e a prosperidade do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Siga-nos nas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, nós vamos estar postando aqui embaixo, no letreiro aqui embaixo, Instagram, @PRGil. PRGil. Nós também temos nosso YouTube, youtube.com/PRGiovanni. youtube.com/PRGiovanni. E você pode assistir os nossos cultos online, ao vivo, os cultos da Igreja Batista Betel, que se situa na Avenida Rotary 3977, Jardim dos Príncipes, em Umuarama, Paraná, e nós te convidamos a nos conhecer. Igreja Batista Betel, o nosso site é www.betelonline.com.br. Entre no nosso site, assista os nossos cultos, as palavras de bênção para o seu coração. betelonline.com.br. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus venha sobre a sua vida. Glória a Deus.